Carla Zambelli, ela foi a mulher mais votada do Brasil. Ela ficou na posição de número 3. Foram mais de 946 mil votos. Aliás, se a gente olhar essa lista dos 20 mais votados do Brasil, a gente vai entender o que está acontecendo com o nosso país. Você vê essa lista aqui, você vai ver que tem 4 nomes ali progressistas. O resto é tudo extrema direita. Não é que é direita, é extrema direita. A começar pelo mais votado, que é o Chupetinha, que é uma tragédia. É uma tragédia para o país, é uma lástima. E aí depois a gente tem Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles. Imagine você, Ricardo Salles, Deltan Dallagnol. E aí nomes como esse Kim Kataguiri, a gente tem visto aqui Marcel Van Hatten, Palumbo, Felipe Barros. Então a gente percebe o seguinte, nós estamos num momento de destruição da política. As pessoas estão votando em extremistas. A ideia é que isso não vá diminuir, lamentavelmente. A proposta deles é manter essa votação expressiva. A gente está daqui a pouco aí, né, a menos de um mês das eleições municipais. Muitos desses extremistas podem se transformar em prefeitos, em vereadores e podem ser eleitos com o voto do povo. E a gente caminha para a destruição da política. Uma mulher como a Carla Zambelli é algo que a gente não consegue entender como essa mulher tem quase 1 milhão de votos. Como que tem mais de 940 mil pessoas dispostas a falar não, eu vou votar, falar não, né? Vai lá e vota e fala, não, é a melhor candidata, isso aqui vai melhorar o país loucamente. Nosso país vai dar um salto. E aí, se você perguntar para essas pessoas, mais de 946 mil, o que a Carla Zambelli fez desde quando? Porque a primeira eleição ela teve pouco mais de 76 mil votos, né? Ela se reelegeu. E aí foi, obviamente, uma mudança radical, né? De menos de 80 mil para mais de 900 mil. E aí, se você perguntar para essas pessoas o que ela fez nos primeiros 4 anos para ela ter essa votação expressiva, o que ela fez agora, depois de reeleita, pergunte para cada uma dessas pessoas qual foi o projeto, o que ela apresentou para melhorar, que seja o estado de São Paulo, que foi por onde ela se elegeu, as pessoas não vão poder responder. Simplesmente porque não há nada palpável. E o choque é esse, gente. A situação é essa. É claro que a gente vai colocar aqui uma situação em que há um desdobramento político, a Carla Zambelli desobedecendo o Bolsonaro e o bolsonarismo, ela caminhando para um outro momento em que ela também está procurando se refazer do ponto de vista político, porque foi entendido pelo bolsonarismo que ela foi uma das responsáveis pelo Bolsonaro ter perdido as eleições, né? Que foi aquela situação dela sair com arma na mão, correndo atrás de uma pessoa na rua na véspera das eleições, né? Correndo armada atrás de uma pessoa. Então, quer dizer, num ato covarde, de extremismo covarde. E aí a gente fica naquela situação, poxa, o que vai acontecer com o nosso país? Eu vou trazer para você esse vídeo, a gente vai fazer essa reflexão, mas é importante você entender o que tem na cabeça dessa mulher. Sempre pedindo para você dar o like, se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente. Fica até o final do vídeo, a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. E não se esqueça, realmente, se você já está com a gente, se inscreva aqui se você não está, mas se você já está com a gente, dê o like no vídeo, tá bom? E ative o sininho. Olha, uma questão importante, você vai perceber que a Carla Zambelli, ela defende o Pablo Marçal utilizando o chamado negacionismo anti-vacina. Negacionismo anti-vacina. Então, ela ainda está insistindo em algo que já deveria ter sido superado há muito tempo. Gente, nós temos a prova concreta de que a vacinação deu fim à pandemia. Nós estávamos escalando, nós chegamos a ter mais de 4 mil mortos em um dia durante a pandemia. Foi somente depois da vacinação que foi possível acabar com esse número de mortos.
E aí ela insiste em dizer, as pessoas que vacinam pegam a doença, sendo que ficou muito claro, ficou escancarado que a vacina, ela não iria impedir as pessoas de contrair a doença, mas sim, elas iriam impedir as pessoas de morrer. Isso ficou muito claro, todo mundo já sabe. Fala, olha, você vai pegar a doença e não vai morrer. Foi isso que aconteceu. E ela insiste nesse discurso anti-vax, o discurso anti-vacina, que até agora, nesse momento, eu fico imaginando como que isso ainda é um motivo. Ela alega apoiar o Marçal por um pensamento anti-vacina. Como que essa mulher é a mulher mais votada do Brasil? Como que São Paulo dá 946 mil votos para essa mulher? Então é uma indignação, sabe, gente? Eu sei que muitas pessoas, tá vendo? Ainda bem, né? Tem esse quebra-pau dentro da direita, eu sei disso. A rusga entre Bolsonaro e Pablo Marçal, o surgimento de uma nova direita que é antissistema, liberdade, não sei o quê. Tem todo esse discurso ideológico por trás. Mas existe uma indignação. Veja esse vídeo que você vai entender, olha só. Pessoas chateadas comigo e deixar de falar do Pablo Marçal. O meu eleitor está preocupado em quê? Em que eu mostre informações sobre o Pablo Marçal para eles tomarem a decisão. Eu mostre informações sobre o Ricardo Nunes para eles também tomarem o seu posicionamento. Tem uma coisa do Ricardo Nunes que realmente me incomoda e isso está travado na minha garganta, que é ele ter feito uma entrevista e ter dito com um certo orgulho de que ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu o passaporte sanitário. Ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu que funcionários sem vacina não podiam trabalhar e que ele tinha exonerado funcionários que não tomaram a vacina. Aquilo ali pegou tão profundo para mim, porque eu sou uma pessoa defensora da liberdade de escolha. E se fosse uma vacina já com fase 3 concluída, etc., é uma coisa. Se fosse uma vacina que não transmitisse mais, não pegasse mais o vírus, era outra coisa. Não era o caso. Até hoje a vacina continuou transmitindo Covid, continuou pegando Covid, continuou morrendo pessoas, e ela não terminou a fase 4. Nós estamos falando aí de anos depois do que isso aconteceu. Então, isso realmente está travado na minha garganta em relação ao Ricardo Nunes. Eu disse isso para ele e falei, olha, se você quiser pedir desculpas a essas pessoas que você exonerou, dizer que você errou publicamente e até readmitir essas pessoas que você exonerou, as minhas redes sociais vão estar abertas e eu vou passar a fazer campanha abertamente para você. Mas enquanto você não mostrar que errou naquela fase e mudar seu posicionamento, eu não vou mudar o meu. E aí, inclusive, aproveito aqui a oportunidade para dizer que o meu voto vai ser no Marçal por conta disso. É chocante a gente ver isso. E é importante a gente deixar claro, 86% dos brasileiros se vacinaram, o que significa que uma boa parte dos eleitores do Bolsonaro tomaram a vacina. Entenderam a importância da vacina. Entenderam que, ao contrário do que diz a Carla Zambelli, né, a vacina continua transmitindo o Covid. É uma coisa assim nojenta. Agora, existe uma outra situação por trás disso. Ela utiliza esse discurso de liberdade, um discurso anti-vacina, para poder usar um artifício que é justamente a ruptura com o núcleo bolsonarista que abandonou a Carla Zambelli. Ela foi abandonada pelo núcleo duro bolsonarista e pelo próprio Bolsonaro. Então, quando ela opta pelo Pablo Marçal, ela dá o próximo passo. Ela entende que ela precisa se refazer politicamente. Então, quando ela apoia o Pablo Marçal, ela está dizendo, olha, já temos um outro Bolsonaro aqui, já temos uma outra pessoa para a gente se espelhar e para a gente grudar, para que a gente possa ter relevância política, continue tendo relevância política. E, paralelo a isso, o que a gente vê nessas últimas pesquisas, especialmente a pesquisa que saiu ontem, é que nós temos uma quantidade lamentável de brasileiros que estão dispostos a mudar, né, de galho, pular agora para o outro galho aí do Pablo Marçal, sem critério nenhum do ponto de vista político. Porque está muito claro também, o Pablo Marçal é um cara que ele mal conhece a cidade de São Paulo, foi explicado para ele algumas coisas sobre a cidade, ele não sabia falar sobre a cidade de São Paulo, e aí atribuiu às pessoas, que quando você pega uma pessoa como a Tabata, por exemplo, que tem conhecimento
sobre a cidade, ele acusa a tablet, não, ela sabe porque ela não tem família, não tem filho, não casou e tudo mais, por isso que ela tem tempo para estudar e tudo mais. Ou seja, ele até culpa uma candidata que sabe sobre a cidade por uma situação em que ele atribui a ela uma situação em que diminui a pessoa por ela saber, por ela ter o mínimo, que é o conhecimento sobre aquilo a qual ela se propõe. Se ela quer ser uma prefeita de uma cidade, ela precisa saber o que é a cidade. Então ele diminui a pessoa por isso, por ela saber, por ela conhecer. Então as pessoas estão dispostas a votar em alguém completamente imbecil. Um sujeito que tem um histórico de crime, de criminoso, de ladrão, um histórico de roubar aposentados. É assustador tudo o que está acontecendo. Mas nós temos que colocar as coisas aqui, né, para você entender. O que você acha a respeito disso? Você conseguiu identificar a jogada política da Carla Zambelli, abandonando o Bolsonaro e já entrando na onda do Pablo Marçal para tentar se refazer do ponto de vista político? Você conseguiu entender a desonestidade da utilização de um assunto anti-vacina, anticientífico, para tentar justificar uma postura injustificável? Coloque aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, aproveite essa oportunidade, a gente tem aqui no primeiro comentário fixado, hein? Entra no primeiro comentário fixado a oportunidade de você fazer o seu fim de ano ficar mais bacana com uma renda extra. Um dinheirinho a mais aí para você no final do ano. Eu vou explicar, você vai entrar aqui, eu mesmo vou explicar para você diretamente no seu WhatsApp. Então é só você entrar aqui e eu explico para você os detalhes. Não se esqueça, hein? Não se esqueça. Ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix e você também pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, um membro do nosso canal. Dê essa força aqui pra gente. É importante que você favoreça canais progressistas, porque a gente precisa da sua ajuda para continuar trabalhando. Então, ajude a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.